Gênesis capítulo 25. Abraão, viúvo, casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão novamente tomou uma esposa, e o nome dela era Quetura. E ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim e Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, os enviou para longe do seu filho Isaque, em direção ao leste, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Morte e sepultura de Abraão. E Abraão expirou, tendo morrido em boa velhice, de cabelos brancos, um homem velho e pleno satisfeito de anos, e foi congregado a seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoá, o Eteu, que está em frente de Manre. O campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Éter. Ali foi sepultado Abraão e também Sara, sua esposa. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Descendentes de Ismael. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu à luz para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abideel e Mipsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getu, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas tribos. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado a seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai em direção à Síria. Ele morreu diante da face de todos os seus irmãos. Descendente de Isaque, Jacó e Esaú, gêmeos, nascem. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas insistentes orações, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam juntos dentro dela. Então ela disse: se assim é, por que tem isso acontecido a mim? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há dentro do teu ventre, e 2 povos serão divididos desde as suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. O mais velho servirá ao mais jovem. E cumprindo-se o dia dela para dar à luz, eis havia gêmeos no seu ventre. E o primeiro saiu de pele de cor vermelha, e todo ele coberto como por uma veste de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o irmão dele agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando, para ele, ela deu à luz. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem comum, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque provia a caça para a sua boca, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele debilitado de fome. E disse Esaú a Jacó: rogo-te, deixa-me comer avidamente desse vermelho, esse guisado vermelho, porque estou debilitado de fome. Por isso o seu nome foi chamado de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje o teu direito de primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá este direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me neste dia de hoje. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó.
Então Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e se levantou, e seguiu seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. Deus lhe reafirma sua promessa. E havia fome na terra, além da primeira fome que houve no dia de Abraão. Por isso foi Isaque até Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E apareceu o Senhor a ele e disse: Não desça para dentro do Egito. Habita tu na terra que eu te disser. Peregrina tu nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente eu darei todas estas terras de países, e estarei confirmando, cumprindo o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras de países, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e preservou ao meu mandado, aos meus preceitos, aos meus estatutos e às minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua esposa. Ele disse: Ela é minha irmã. Porque temia dizer: Ela é minha esposa, para que porventura não me matem os homens daquele lugar por amor a Rebeca, porque ela era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele já tinha estado ali por um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que seguramente ela é tua esposa. Como pois disseste, ela é minha irmã? Isaque lhe respondeu: Porque eu dizia, para que porventura não morra eu por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua esposa, e tu terias trazido culpa sobre nós. E ordenou Abimeleque a todo o seu povo, dizendo: Qualquer homem que tocar neste homem ou em sua esposa, certamente será morto. E semeou Isaque naquela mesma terra, e recebeu naquele mesmo ano 100 por 1, e o Senhor o abençoava. E o homem se tornou grande, e andava adiante, crescendo, e se tornando grande, até que se tornou muito poderoso. E ele tinha possessão de rebanhos, e possessão de rebanhos bovinos, e grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Porque todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus haviam tapado, e haviam enchido com terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Vai tu para longe de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque a cavar os poços de água que eles haviam cavado no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam tapado, depois da morte de Abraão. E ele chamou os nomes deles, segundo os nomes pelos quais seu pai os tinha chamado. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso ele chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque eles contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram por causa dele. Por isso ele chamou o seu nome de Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram por causa dele. Por isso ele chamou o seu nome de Reobote. E disse: Porque agora o Senhor nos alargou, e seremos frutíferos nesta terra. Depois ele subiu dali para Beceba, e o Senhor lhe apareceu naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E eu te abençoarei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Então ele edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E o servo de Isaque ali cavaram um poço. Abimeleque, filisteu, rei de Siquém, faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, um de seus amigos, e com Ficol, o comandante do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que vieste vós a mim? Pois que vós me odiais e me expulsaste de vós? E eles disseram:
Com toda certeza havemos visto que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo. Que tu não nos faças mal, assim como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo ao alvorecer daquela madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e eles se foram para longe dele em paz. E naquele mesmo dia aconteceu que vieram os servos de Isaque, e lhe anunciaram acerca do negócio do poço que eles tinham cavado. E lhe disseram: temos achado água. E ele chamou a ele de Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até este dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E elas foram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Gênesis capítulo 27. Isaque pede que Esaú casse e lhe faça um guisado. E aconteceu que, quando Isaque já estava velho e os seus olhos estavam escurecidos, de maneira que ele não podia ver, então ele chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele lhe respondeu: eis, aqui estou eu. E ele disse: eis que agora eu já estou velho, e não sei o dia da minha morte. E agora, pois, rogo-te, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, tal como eu gosto, e traze-me isto, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para caçar alguma caça e a trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça, e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, obedece a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos tirados das cabras. E eu farei deles uma comida saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E a levantarás a teu pai para que ele a coma, para que ele te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cheio de pelos, e eu sou um homem liso. Porventura o meu pai me examinará com as mãos e serei descoberto aos seus olhos, como o estando enganando? Assim eu trarei sobre mim maldição e não bênção. E sua mãe lhe disse: meu filho, sobre mim cai a tua maldição. Somente obedece tu a minha voz, e vai, traze-me os cabritos. E ele foi e os tomou e os trouxe à sua mãe, e sua mãe fez uma comida saborosa, tal como o pai dele gostava. Depois tomou Rebeca as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, as quais estavam com ela na casa dela, e as colocou sobre seu filho mais moço, Jacó. E com as peles dos cabritos tirados das cabras, ela cobriu as mãos dele e a lisura do pescoço dele. E ela deu a comida saborosa e o pão que ela tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito tal como me ordenaste. Rogo-te, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão rapidamente a achaste, filho meu? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a fez vir para diante da minha face. E disse Isaque a Jacó: rogo-te, aproxima-te agora, para que eu te examine com as mãos, meu filho, se és verdadeiramente meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, e ele o examinou com as mãos, e disse: a voz é a voz de Jacó,
porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam cheias de pelos, como as mãos de Esaú, seu irmão. Então ele o abençoou e disse: És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele respondeu: Eu sou. Então ele disse: Faze chegar-te isto perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E chegou-lhe a comida, e ele comeu. Trouxe-lhe também suco de uvas, e ele bebeu. Ele disse Isaque, seu pai: Aproxima-te agora e beija-me, filho meu. E ele se aproximou e o beijou. Então ele, cheirando o cheiro das vestes que estavam sobre ele, o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor tem abençoado. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de suco de uvas fresco. Que povos te sirvam e nações se encurvem a ti. Sê tu, Senhor, sobre teus irmãos, e que os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja cada um que te amaldiçoar, e bendito seja aquele que te abençoar. Esaú traz a seu pai o guisado e descobre que Jacó já havia roubado sua bênção. E aconteceu que, tendo Isaque acabado de abençoar a Jacó, quando Jacó apenas acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, viu Esaú, seu irmão, da sua caçada. E também ele fez uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E Isaque, seu pai, lhe disse: Quem és tu? E ele respondeu: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe a mim, e eu comi de tudo antes que tu viesses, e eu o abençoei? Sim, ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai! E ele disse: Veio teu irmão com sutileza, e tomou para longe a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome com razão chamado de Jacó? Tanto que já estas 2 vezes me enganou? O meu direito de primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de suco de uvas fresco o tenho estabelecido. Que te darei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Acaso tens ainda uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, ó meu pai! E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e lhe disse: Eis que a tua habitação será a gordura da terra, e do orvalho do céu desde acima. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então tu quebrarás o jugo dele, para fora do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Estão se aproximando os dias de choro, de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. E foram contadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se te matar. Agora, pois, meu filho, obedece a minha voz, e levanta-te. Foge para Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei mensageiros e te trarei de lá. Por que seria eu desfilhada também de vós ambos, em um mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Éter. Se Jacó tomar esposa das filhas de Éter, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida?